Meu nome é Jamie Carter, tenho 30 anos e trabalho como advogada corporativa em Seattle. No meu dia a dia, aprendi que uma pequena dúvida pode mudar o rumo de uma negociação e que uma assinatura feita sem cuidado pode causar prejuízos milionários. Mas naquela tarde, quando meu irmão ligou, todo o meu conhecimento parecia não servir para nada. Pai está no pronto-socorro, ele disse, com a voz trêmula. Ele mal consegue respirar. Os médicos precisam de $15.000 antes de fazer o procedimento. Jamie, manda o dinheiro agora. Eu me levantei da cadeira tão rápido que ela bateu contra a parede. Meu pai nunca tinha falado sobre dores no peito ou qualquer problema sério de saúde. Mesmo assim, o desespero na voz do meu irmão fez qualquer pergunta parecer uma falta de compaixão. Por que o papai não está me ligando? Perguntei. Ele está sedado. Não há tempo para isso. Peguei meu casaco e saí do escritório, deixando sobre a mesa um contrato de aquisição que ainda não tinha assinado. Mas não fiz a transferência. Anos analisando contratos falsos e golpes financeiros me ensinaram uma coisa: quando alguém tenta impedir você de pensar, geralmente existe um motivo. Se aquela emergência fosse verdadeira, o hospital poderia apresentar os documentos médicos e financeiros necessários. Eu precisava confirmar antes de entregar uma quantia tão grande. Quando cheguei ao hospital, uma enfermeira apareceu antes que eu entrasse no quarto do meu pai. Ela olhou para os lados, segurou meu braço e me puxou rapidamente para dentro de um depósito. Não diga nada, ela sussurrou. Você precisa ouvir o que eles estão planejando. Pela pequena abertura da porta, consegui ver meu irmão entrando no quarto sorrindo. Então vi algo que fez meu sangue gelar. Meu pai, que supostamente estava sedado e esperando uma cirurgia de emergência, estava sentado na cama sem nenhuma expressão de dor. Não havia confusão, não havia aparelhos importantes ligados, nem sequer um soro conectado. Ele olhou para a porta como se estivesse esperando alguém dar o sinal para começar uma encenação. A enfermeira fechou a porta quase completamente, deixando apenas uma pequena faixa de luz entrar. Eu quero respostas, sussurrei. Ela colocou o dedo nos lábios e apontou para o corredor. Foi então que ouvi a voz do meu irmão. Ela vai pagar. A Jamie sempre paga quando o assunto envolve o pai. Meu medo começou a se transformar em certeza. Peguei meu celular, abri o aplicativo de gravação, reduzi o brilho da tela e aproximei o aparelho da pequena abertura da porta. Outro homem respondeu. A voz dele era calma, como alguém que já tinha planejado tudo. Sua irmã é advogada corporativa. Ela vai analisar cada documento. Não se ela achar que o pai pode morrer, meu irmão respondeu. Ela vai ver o nome do hospital, os formulários de emergência e toda aquela linguagem médica. Depois disso, ela vai parar de agir como advogada e vai agir como filha. A enfermeira se aproximou do meu ouvido. Seu pai foi internado apenas para observação. Não existe cirurgia marcada. Do outro lado da porta, meu irmão continuou. Assim que ela assinar a garantia financeira, vai transferir o dinheiro para a conta indicada na cobrança. Quando o setor financeiro perceber o problema, já será tarde. O outro homem perguntou. E você vai cancelar a ordem temporária? Sim. Até lá, o dinheiro já terá desaparecido. A enfermeira olhou para mim e, sem dizer uma palavra, revelou quem era aquele homem. Naquele momento, percebi que aquilo nunca tinha sido uma emergência médica. Era um plano cuidadosamente montado para me fazer agir sem pensar. Dr. Smith, eu reconheci o nome imediatamente. Eu tinha visto aquele homem perto do posto de enfermagem. Ele tinha acesso aos registros médicos, aos modelos oficiais do hospital e, principalmente, à autoridade que fazia famílias assustadas seguirem qualquer instrução sem questionar. E o pai dela? Perguntou o médico. Ele acredita que isso é um teste de lealdade, respondeu meu irmão. Meu estômago se revirou. Até aquele momento, eu imaginava que meu pai era apenas um paciente inocente sendo usado como parte de uma mentira. Mas então percebi que a situação era muito mais complicada. Meu pai acha que a Jamie se importa mais com o trabalho do que com a própria família, meu irmão explicou. Eu disse a ele que fingiríamos uma crise de saúde e veríamos quanto tempo levaria para ela aparecer. Você não contou sobre o dinheiro, disse Dr. Smith. Não. Se ele soubesse, teria recusado.
Ouvi papéis sendo movimentados do outro lado da porta. Esse documento faz com que ela assuma a responsabilidade por um pagamento particular, explicou o médico. Se ela analisar com cuidado, pode perceber que a conta não pertence ao hospital. Ela não vai analisar nada, meu irmão respondeu. Vou dizer que cada minuto de atraso aumenta o risco do pai dela. Naquele momento, lembrei de todas as vezes em que eu tinha ajudado meu irmão financeiramente. Eu paguei meses de aluguel quando o restaurante dele faliu. Cobri parcelas do carro que ele não conseguia manter. Fiz um empréstimo que ele jurou devolver, mas que nunca voltou. E todas as vezes que tentei cobrar responsabilidade, meu pai dizia que eu estava criando conflitos na família. Meu nome é Lena, a enfermeira sussurrou. Eu vi o Dr. Smith criar uma ordem de procedimento urgente no prontuário do seu pai. Quando questionei, ele apagou tudo. O sistema de auditoria deve ter registrado isso, respondi. Ela pareceu surpresa com a minha calma. A filha assustada ainda estava dentro de mim, mas ela já não estava mais tomando minhas decisões. Você ouviu eles falarem sobre o pagamento? Perguntei. Só uma parte. O suficiente para saber que você não deve assinar nada sem verificar. Foi então que ouvi a voz do meu pai pela primeira vez. Eu ainda não entendo por que existe o formulário de pagamento. Hospitais realmente precisam desses documentos? Meu irmão respondeu rapidamente. É apenas burocracia. Jamie vai se recusar, e depois vamos dizer que era apenas um teste, ele continuou. Não era isso que você tinha me contado, meu pai respondeu. Não vai acontecer nada. Dr. Smith permaneceu em silêncio. E aquele silêncio revelou algo importante, meu pai não sabia de todo o plano. Ele não era completamente inocente, porque tinha aceitado me assustar para provar algo, mas ele também não parecia ter concordado com a ideia de tirar meu dinheiro. Então o celular do meu irmão tocou. Eu consigo os 15 mil ainda hoje, ouvi ele dizer. Depois, sua voz mudou. Me dá até às 5. Quando a ligação terminou, Dr. Smith perguntou. Quem era? Alguém que investiu no meu restaurante. Investidores normalmente não ameaçam pessoas nos corredores de um hospital. Ele vai desaparecer quando a Jamie pagar. Você disse que não havia perigo. E você disse que seu problema jurídico desapareceria depois que pagasse seu advogado. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Meu irmão precisava de dinheiro para lidar com dívidas perigosas. Dr. Smith precisava de dinheiro para esconder uma reclamação profissional contra ele. Eles tinham encontrado um no outro exatamente o tipo de pessoa que procuravam, alguém desesperado o suficiente para aceitar uma traição como solução. E eles cometeram o erro de acreditar que eu ainda seria a mesma pessoa que sempre salvava todos sem fazer perguntas. Ada, meu pai disse com firmeza, me devolva o telefone. Eu vou ligar para Jamie e acabar com isso. Ouvir o nome do meu irmão naquele momento teve um peso diferente. Durante anos, Adam tinha sido a pessoa que eu tentava proteger das próprias escolhas. Eu cobria seus erros, ajudava quando ele se complicava e acreditava que, em algum momento, ele assumiria a responsabilidade. Mas agora ele estava usando a saúde do nosso pai como uma arma contra mim. Você sempre escolhe ela, Ada respondeu, com raiva. Isso não é sobre escolher a Jamie. É sim. Sempre foi. Ela consegue tudo, eu sou o fracassado, e vocês esperam que eu fique sorrindo enquanto ela resolve os problemas de todo mundo. Havia sofrimento por trás daquelas palavras. Eu conseguia perceber. Mas a dor dele não justificava o que estava fazendo. O ressentimento não obrigou Ada a falsificar informações médicas. Apenas deu a ele uma desculpa para acreditar que aquilo era aceitável. Lena saiu silenciosamente do local e entrou em contato com seu supervisor, o setor de conformidade do hospital e a equipe de segurança. Eu permaneci escondida, mantendo a gravação ativa enquanto Adam orientava meu pai a se deitar e fechar os olhos. Eles estavam preparando aquela falsa emergência apenas para mim. Enquanto observava o cronômetro avançar na tela do celular, uma pergunta passou pela minha cabeça: quantos anos Adam tinha passado entendendo exatamente quais medos usar para me fazer agir sem pensar? Pouco depois, Lena voltou acompanhada da diretora de conformidade do hospital, Miranda Cole, e 2 agentes de segurança que aguardavam no corredor.
Miranda pediu que eu continuasse escondida até que eles protegessem os registros digitais do hospital. Se Dr. Smith percebesse que uma investigação tinha começado, ele poderia tentar alterar outras informações. Pela abertura da porta, vi o médico segurando um tablet enquanto Adam carregava uma prancheta com o logotipo do hospital. Coloque o pai novamente na posição, Adam disse. A Jamie já deveria ter chegado. Eu quero que isso termine, meu pai respondeu. Você pediu dinheiro para ela. Você alterou meu prontuário. Dr. Smith tentou se explicar. Eu apenas registrei uma ordem temporária. Isso pode ser removido. Você disse que tudo isso era para provar que ela ainda se importava com a família, meu pai falou. E era. Então por que você está mandando ela transferir dinheiro para uma conta que não pertence ao hospital? O silêncio tomou conta do quarto. Adam demorou alguns segundos para responder. Porque pedir ajuda diretamente nunca funciona. Ela sempre quer explicações. Ela já me ajudou várias vezes, mas me faz assinar documentos, questiona tudo e age como se eu fosse uma empresa falida que ela estava aliando comprar. Fechei os olhos por um instante. Adam sempre odiou os limites que eu colocava. Mas aqueles limites existiam porque ele já tinha mentido sobre outros empréstimos antes. Ele queria ajuda sem perguntas. Dinheiro sem restrições. Perdão sem nenhuma mudança de atitude. Então Dr. Smith interrompeu. Precisamos terminar isso. A ordem falsa ficou visível por 6 minutos. Se a enfermeira denunciar, a equipe de conformidade pode analisar os registros. Adam perguntou. Você consegue apagar o histórico? Não completamente. Aquela frase era tudo o que eu precisava ouvir. Mesmo que eles destruíssem os documentos físicos, o sistema de auditoria do hospital ainda poderia revelar exatamente quando o Dr. Smith acessou o prontuário do meu pai, o que ele criou e em que momento tentou remover as informações. Enviei as mensagens de Ada, a foto do quarto do hospital e toda a gravação para minha conta profissional protegida. Dessa vez, eu não estava tentando salvar alguém. Eu estava preservando a verdade. Se ele tentasse pegar meu celular, as provas ainda estariam seguras. Eu já tinha enviado tudo para um sistema protegido. Miranda recebeu a confirmação de que a equipe de segurança digital do hospital havia preservado todo o histórico de auditoria. Ela apenas fez um sinal para mim. Você decide quando quer confrontá-los. Fiquei observando Ada ajeitar o cobertor sobre as pernas do nosso pai. Meu pai parecia envergonhado, mas a vergonha ainda não tinha sido suficiente para fazê-lo se levantar e interromper aquilo. E esse sempre foi o maior problema da nossa família. Nós quase sempre percebíamos quando alguém estava errado, mas demorávamos muito para realmente impor consequências. Durante anos, meu pai confundiu paz com evitar conflitos. Ada aprendeu que, se criasse pressão e desconforto suficientes, meu pai acabaria tentando me convencer a perdoá-lo. E eu aprendi que ser a pessoa confiável significava resolver cada problema antes que alguém precisasse mudar. Aquela mentira não era algo isolado. Era apenas a versão mais extrema de um padrão que existia há muito tempo. Quando ela entrar, mantenha os olhos fechados, Ada orientou meu pai. Eu vou colocar o documento nas mãos dela. O Dr. Smith vai dizer que a cirurgia não pode começar até ela assinar. E depois que ela transferir o dinheiro, meu pai perguntou. Nós dizemos que a emergência era menos grave do que parecia. Isso é outra mentira, meu pai respondeu. A voz de Ada ficou mais dura. Você concordou em me ajudar. Não com isso. Eu concordei porque estava magoado que ela não apareceu no jantar. Eu fiquei ferido. Eu não queria roubar dela. Ela tem mais dinheiro do que precisa. Isso não significa que esse dinheiro pertence a você. Você está falando igual a ela. Eu já tinha ouvido o suficiente. Entreguei uma cópia da gravação para Miranda e caminhei em direção à porta. Antes de abrir, uma dúvida passou pela minha cabeça: revelar tudo aquilo acabaria destruindo nossa família? Mas então percebi a verdade. A nossa família já estava quebrada naquele ponto. O silêncio apenas protegeria as pessoas que tinham causado o problema. Entrei no quarto como se tivesse acabado de chegar. Adam virou para mim e imediatamente mudou sua expressão. Jamie, graças a Deus. A condição do pai piorou.
Ele veio rapidamente na minha direção segurando a prancheta. Precisamos da sua assinatura e da transferência dos $15.000 agora. Meu pai permanecia deitado com os olhos fechados. Dr. Smith estava ao lado de um monitor que mostrava números completamente normais. Não havia equipe cirúrgica, nenhum equipamento de transporte e nenhuma emergência real acontecendo. Qual procedimento ele precisa fazer? Perguntei. Ada empurrou a prancheta na minha direção. Não temos tempo para explicar cada detalhe. Qual é o diagnóstico? Perguntei olhando para Dr. Smith. Possíveis complicações cardíacas. Quem será o cirurgião? Um especialista está sendo chamado. Qual especialista? Ada entrou na frente. Pare de interrogar todo mundo. O pai pode morrer enquanto você fica fazendo perguntas. Olhei diretamente para a cama. Pai, abra os olhos. Ele está sedado, Ada respondeu rapidamente. Não, ele não está. Peguei meu celular e apertei o botão de reprodução. A gravação começou a tocar pelo quarto. A risada de Ada ecoou pelo ambiente, seguida pelas próprias palavras dele. Ela vai pagar. A Jamie sempre paga quando o assunto envolve o pai. Naquele momento, a encenação acabou. Não havia mais como esconder a verdade. Meu pai abriu os olhos. Dr. Smith deu um passo em direção à porta, mas parou quando viu Miranda entrando acompanhada dos agentes de segurança. Adam olhou para mim, mas não parecia em pânico. Você estava escondida gravando a gente? Você disse que o pai precisava de uma cirurgia de emergência. Você interpretou uma conversa privada de forma errada. Eu ouvi vocês falando sobre criar uma ordem falsa, enviar dinheiro para uma conta externa e apagar os registros depois que o pagamento fosse feito. Nada aconteceu, Adam respondeu rapidamente. Você nem chegou a transferir dinheiro. Nesse momento, Miranda entrou no quarto e se identificou. Dr. Smith, coloque o tablet sobre o balcão e afaste-se dele. Isso é apenas um mal-entendido familiar, ele tentou explicar. Então a auditoria vai confirmar isso, Miranda respondeu. Adam levantou a prancheta. Leia o documento. Você vai perceber que isso não é fraude. Peguei o formulário com cuidado. À primeira vista, parecia um documento oficial. A aparência era convincente, com termos médicos e linguagem formal. Mas, como eu esperava, havia detalhes que não faziam sentido. O endereço de cobrança estava desatualizado. O telefone de contato era um número pessoal, não uma linha institucional. E as instruções de pagamento direcionavam o dinheiro para uma empresa chamada Northwest Patin Support Services. Então vi algo que me fez parar. A assinatura do meu pai. Pai, você assinou isso? Ele se sentou lentamente e analisou a página. Não. Essa não é minha assinatura atual. Ele olhou mais de perto. Essa assinatura antiga foi copiada de outro documento. Dr. Smith tentou se defender. Esse formulário já estava anexado ao prontuário. Lena entrou no quarto. Suas credenciais foram usadas para criar a ordem vinculada a esse documento. O médico se irritou. Você não tinha autorização para acessar esse arquivo. Eu fui designada para acompanhar o paciente, Lena respondeu. Miranda interrompeu antes que a discussão aumentasse. O histórico de auditoria já foi preservado. Tudo será analisado. Ada então se virou para o nosso pai. Diga a eles que você concordou com isso. Meu pai engoliu em seco. Eu concordei em fingir que estava passando por um problema de saúde porque fiquei magoado com a Jamie por faltar a alguns jantares de família. Ele respirou fundo. Mas eu nunca concordei em roubar dinheiro dela ou falsificar minha assinatura. Você sabia que estávamos testando se ela ainda se importava com a família, Adam disse. Eu achei que contaríamos a verdade quando ela chegasse. E você realmente achou que ela recusaria ajudar? Perguntei. Meu pai abaixou a cabeça. Adam então admitiu. Ele me disse que o documento era apenas parte da encenação. Eu senti uma profunda decepção vindo dos dois lados, mesmo sabendo que a responsabilidade de cada um era diferente. Vamos conversar sobre a sua participação depois, falei para meu pai. Mas agora, pare de proteger ele. A expressão de Adam mudou. É isso.
A Jamie vira advogada e todo mundo precisa obedecer. Ignorei a provocação. Por que você estava rindo? Ele franziu a testa. Do que você está falando? Se você realmente acreditava que o pai precisava de ajuda, por que estava rindo? Pela primeira vez, Adam ficou sem resposta. Aquela pergunta destruiu todas as justificativas que ele ainda tentava usar. Porque a verdade era simples, ele não estava apenas tentando conseguir dinheiro. Ele tinha gostado de saber que eu estava com medo, desesperada e pronta para fazer qualquer coisa para salvar nosso pai. Miranda fez um sinal para os seguranças bloquearem a saída. Adam olhou para o corredor, depois para a prancheta e finalmente para o celular que ainda continha a própria voz dele gravada. Você tem 30 segundos, eu disse. Dessa vez, não era uma ameaça. Era a última oportunidade dele de decidir se continuaria mentindo ou se finalmente enfrentaria as consequências. Para quê? Adam perguntou. Para contar ao setor de conformidade quem controla essa conta e se outros registros foram alterados. Ou você pode continuar mentindo enquanto o hospital recupera mensagens, imagens das câmeras e todo o histórico de auditoria. Isso é uma ameaça? Não. É sua última chance de contar a verdade antes que as provas façam isso por você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Se eu confessar, você vai me perdoar? Eu vi a reação dele. Pela primeira vez, Adam parecia entender que aquela situação não terminaria como as outras. Todas as discussões anteriores acabavam da mesma forma, eu diminuía as consequências, encontrava uma solução e tentava manter a família unida. Mas dessa vez seria diferente. Não, respondi. Ele se assustou. Então por que eu deveria falar alguma coisa? Porque ser honesto pode influenciar o que vai acontecer daqui para frente. Mas não vai apagar o que você fez. Adam olhou para o nosso pai, procurando algum apoio. Meu pai permaneceu em silêncio. 10 segundos, avisei. Dr. Smith se aproximou dele e tentou interromper. Não fale nada sem um advogado. Adam virou para o médico. Fique quieto. 5 segundos. Adam fechou os olhos, derrotado. A conta pertence a uma empresa que eu criei no mês passado. Ele respirou fundo. O Dr. Smith receberia $5.000. 8.000, Dr. Smith corrigiu automaticamente. Todos no quarto olharam para ele. Com apenas uma frase, ele destruiu a própria defesa. Miranda pegou a prancheta das mãos de Adam. Os dois permanecerão aqui enquanto notificamos as autoridades responsáveis. Adam me encarou. Você realmente vai fazer isso com seu próprio irmão? Não, respondi. Eu finalmente estou parando de impedir que você faça isso consigo mesmo. Depois disso, fomos levados para uma sala de reuniões enquanto outro médico avaliava meu pai. A conclusão foi clara, ele não precisava de cirurgia e nunca existiu uma emergência como aquela. A segurança do hospital permaneceu do lado de fora. Miranda, uma advogada do hospital, um especialista em segurança da informação e o supervisor de Lena começaram a registrar todos os detalhes. Eu expliquei tudo desde o início, a ligação que recebi, as mensagens de Ada, minha chegada ao hospital e a conversa que gravei. Não usei palavras emocionais. Não precisei. Os fatos eram muito mais fortes do que qualquer acusação feita no momento de raiva. A equipe de segurança digital confirmou que as credenciais de Dr. Smith haviam sido usadas para criar uma ordem de procedimento urgente no prontuário real do meu pai. Pouco antes da assinatura falsificada aparecer, ele também havia acessado um documento antigo do paciente. Além disso, baixou o modelo de cobrança desativado que ainda continha o endereço antigo do hospital. O especialista explicou. Apagar uma ordem do sistema comum não elimina todos os registros. A plataforma mantém informações sobre quem criou o documento, qual computador foi utilizado, quais dados foram modificados e o horário exato de cada alteração. Dr. Smith tentou justificar. Foi apenas um erro durante um treinamento. Miranda olhou diretamente para ele. Então por que um documento de treinamento enviava pagamentos para uma empresa ligada ao ADA? Ele ficou sem resposta. Pouco depois, tentou mudar a história. Ada me enganou. Ada imediatamente revidou. Foi ele quem criou o documento e fez parecer um serviço oficial do hospital.
A parceria entre os dois começou a desmoronar naquele instante. Cada acusação revelava uma nova parte do esquema. Dr. Smith acabou admitindo que copiou a assinatura do meu pai, mas afirmou que fez isso porque Adam pediu. Adam reconheceu que abriu a empresa, mas tentou dizer que apenas seguiu as instruções do médico. No fim, os dois perceberam tarde demais que tinham cometido o mesmo erro, confiaram que o outro carregaria a culpa quando tudo viesse à tona. Você disse que as famílias nunca questionam nada quando acreditam que uma cirurgia urgente está em jogo, Dr. Smith afirmou. Adam respondeu rapidamente. Você disse que minha irmã já esperava pagar. Eu disse que ela tinha condições de pagar, o médico corrigiu. Nunca disse que ela concordaria. Miranda continuou o interrogatório. Essa conta recebeu algum pagamento antes? Adam ficou em silêncio por alguns segundos. 2 pequenos depósitos, admitiu finalmente. Vindos de quem? De pessoas que tinham dívidas comigo. Então por que essas pessoas enviariam dinheiro para uma empresa chamada Northwest Patin Support Services? Adam não conseguiu apresentar uma resposta convincente. A conta estava disponível. Foi por isso que usamos. Miranda continuou. Alguma dessas pessoas tinha um familiar sendo tratado neste hospital? Dessa vez, o silêncio de Adam respondeu antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. A advogada do hospital recomendou que a unidade especializada em crimes financeiros fosse informada e que todas as contas relacionadas à empresa fossem preservadas para investigação. Meu pai imediatamente perguntou: é realmente necessário envolver a polícia? Eu olhei para ele. Mesmo depois de admitir que tinha participado da mentira, ele ainda procurava uma forma de diminuir as consequências para Adam. Uma tentativa de fraude não deixa de ser grave apenas porque Jamie descobriu antes que o dinheiro fosse transferido, Miranda explicou. Meu pai abaixou o olhar. Ele ainda é irmão dela. Exatamente por isso ele sabia qual medo usar, respondi. Um desconhecido nunca saberia qual imagem enviar, quais palavras dizer ou como fazer com que eu abandonasse tudo para correr até aqui. Adam se recostou na cadeira. Finalmente conseguiu o que queria, Jamie. Agora todos veem que você estava certa sobre mim? Eu respirei fundo. Eu nunca quis estar certa sobre isso. Ele desviou o olhar. Você guardava registros de cada dólar que me emprestava porque mudava sua versão da história toda vez. Fazia seu próprio irmão assinar acordos de pagamento. Questionava cada coisa que eu fazia. Por que você mentia sobre o motivo de precisar do dinheiro? Respondi. A raiva de Adam começou a desaparecer, dando lugar ao cansaço. Pela primeira vez, ele não parecia alguém tentando manipular a situação. Parecia apenas alguém que tinha ficado sem nenhuma saída. O restaurante deveria ter dado certo, ele disse em voz baixa. Eu peguei dinheiro emprestado de uma pessoa para pagar outra. Cada mentira criava um novo prazo. Eu sabia que, se contasse a verdade, você ia exigir um plano. Ele fez uma pausa. Porque dinheiro não resolve um problema que a pessoa se recusa a enfrentar. Então ele olhou para mim. Você sempre precisava ser a responsável por tudo. Não, respondi. Todos precisavam que eu fosse responsável porque você se recusava a ser. Adam ficou em silêncio. Você gostava de ser necessária. A frase atingiu uma parte de mim que eu evitava analisar. Era verdade que eu sentia orgulho de ser a pessoa que encontrava soluções, que ajudava e que mantinha tudo funcionando. Mas gostar de ajudar não significava que eu era responsável pelas escolhas erradas de outra pessoa. Talvez eu tenha gostado disso, admiti. Mas isso ainda não dava a você o direito de criar uma emergência falsa. Ele pareceu surpreso por eu reconhecer alguma parte da crítica. Cada vez que eu salvava você, talvez eu tenha atrasado as consequências que você precisava enfrentar. Esse foi o meu erro. Olhei diretamente para ele. Hoje, eu estou corrigindo isso. Meu pai cobriu o rosto com as mãos. Eu ajudei a criar essa situação, ele disse. Adam virou para ele. Não confesse por mim. Ele respirou fundo. Eu estou assumindo a responsabilidade pelas minhas próprias escolhas. Depois olhou para mim. Toda vez que a Jamie pedia para eu devolver o dinheiro, eu dizia que ela era fria. Mas, naquele momento, até ele parecia perceber que aquilo nunca foi frieza.
Era apenas alguém tentando estabelecer limites depois de anos carregando um peso que nunca deveria ter sido só dela. Cada vez que você criava uma nova emergência, eu pressionava a Jamie para salvar você, meu pai confessou. Eu achava que proteger você da vergonha era uma forma de amor. Ele olhou para mim com os olhos cheios de culpa. Eu usei a minha saúde para machucar você porque me senti esquecido. Eu acredito que você não sabia sobre o roubo, respondi. Mas fingir que estava gravemente doente ainda foi uma atitude cruel. Meu pai abaixou a cabeça. Você viu Ada enviar uma foto feita para me fazer acreditar que eu poderia perder você. Você entendeu o medo que isso causaria. Os olhos dele começaram a se encher de lágrimas. Eu me convenci de que revelaríamos tudo rapidamente e depois riríamos de como você veio correndo para cá. Ele respirou fundo. Eu achei que o meu desespero viraria apenas uma brincadeira de família. Quando você coloca dessa forma, eu percebo o quanto isso foi errado. Não existe uma maneira mais suave de explicar. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai me perdoar? A pergunta doeu, mas uma resposta imediata teria apenas repetido o mesmo ciclo de sempre. Eu não sei. Ele pareceu abalado. Isso não é sobre punir você, expliquei. Eu preciso descobrir se ainda consigo confiar em você. Pouco depois, 2 investigadores chegaram e separaram cada um de nós para prestar depoimentos. Antes que Adam fosse levado para outra sala, ele se virou para mim. Diga a eles que você não quer que eu seja processado. Olhei para ele. Isso não depende mais apenas de mim. Ele ficou em silêncio. A minha declaração importa, mas também importam a assinatura falsificada, o prontuário alterado e os outros pagamentos suspeitos. Adam tentou insistir. Você tem poder para impedir isso. Você contou com o meu poder quando precisava do dinheiro, respondi. Agora está irritado porque eu não vou usar esse mesmo poder para pagar as consequências das suas escolhas. Se eu for preso, o pai vai ficar sozinho. Não use ele novamente. Adam olhou para nosso pai, esperando algum apoio. Mas meu pai apenas encarou a mesa. Eu não vou pedir isso a ela. Os investigadores levaram Adam sem que ele dissesse mais nada. Meu depoimento durou quase 1 hora. Eles perguntaram sobre os empréstimos anteriores que eu tinha feito ao meu irmão, sobre a empresa dele e se Dr. Smith já tinha entrado em contato comigo antes daquele dia. Respondi apenas o que eu realmente sabia e entreguei documentos quando era necessário. Também forneci cópias das mensagens de Adam pedindo dinheiro e de conversas antigas em que ele mudava as explicações sobre suas dívidas. Deixei claro que aquelas mentiras anteriores serviam apenas como contexto. Elas não eram provas diretas do esquema criado dentro do hospital. Enquanto isso, a auditoria interna já tinha confirmado vários pontos importantes. Os registros mostravam que Dr. Smith havia criado a ordem médica falsa, acessado uma assinatura antiga do meu pai e removido o documento depois que Lena começou a questionar a situação. A empresa Northwest Patin Support Services pertencia a Adam e tinha sido registrada apenas 32 dias antes, usando um serviço de endereço comercial. Dr. Smith foi imediatamente afastado, teve seu acesso ao hospital bloqueado e seus pacientes foram transferidos para outros médicos. O hospital comunicou o caso ao conselho médico e às autoridades responsáveis. Adam permaneceu detido depois que os investigadores descobriram que a empresa já havia recebido outros pagamentos considerados suspeitos. Enquanto aguardávamos novas informações, meu pai sentou ao meu lado no corredor do hospital. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum de nós tentou fingir que estava tudo bem. Você sabia que ele sentia tanto ódio de você? Meu pai perguntou. Eu sabia que ele tinha ressentimentos, respondi. Mas eu nunca imaginei que ele acreditava que isso dava a ele o direito de usar o meu medo contra mim. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Eu comparei vocês dois muitas vezes. Sim, eu disse. Eu achava que elogiar minhas conquistas faria ele se esforçar mais. Mas isso acabou me tornando responsável pela forma como ele reagia sempre que eu tinha sucesso. Meu pai concordou com um movimento lento da cabeça. Eu também achei que, porque você era bem-sucedida, não precisava tanto de apoio. A voz dele ficou mais baixa. Quando Ada enfrentava dificuldades, todos mudavam seus planos para ajudá-lo. Quando era eu quem estava passando por problemas, todos presumiam que eu resolveria sozinha.
Você poderia ter conversado comigo, ele disse. Eu poderia. Mas você também poderia ter perguntado por que eu estava distante, em vez de decidir que a cadeira vazia no jantar significava que eu não me importava. Eu senti sua falta. Então você deveria ter dito isso. Meu pai desviou o olhar. Eu tinha medo de ouvir que você estava ocupada demais. Olhei para ele. Então você criou uma situação em que eu não poderia dizer não sem acreditar que você poderia morrer. Ele abaixou a cabeça. Não existe justificativa para isso. Do outro lado do corredor, Ada apareceu acompanhado por um investigador. Pai, diga a eles que você concordou com tudo, ele exigiu. Meu pai se levantou devagar. Eu concordei em fingir uma preocupação de saúde. Não concordei com o dinheiro nem com a assinatura falsificada. Adam ficou irritado. Você está escolhendo ela de novo. Não. Estou escolhendo parar de mentir. A voz do meu pai falhou. Me ajudar não significa esconder meus erros. Significa lembrar que eu sou seu pai. Adam respondeu. Você deveria lembrar que eu sou seu filho. Meu pai respirou fundo. Eu lembro. E é exatamente por isso que tudo isso dói. Ele fez uma pausa. Não dói porque ela está aqui assistindo. Dói porque você está tentando colocar nela a culpa por algo que você decidiu fazer. Foi a primeira vez que ouvi meu pai confrontar Adam sem suavizar as palavras logo depois. Adam olhou para mim. Você está feliz agora? Não. Ele pareceu surpreso. Você venceu. Balancei a cabeça. Não havia nada para vencer. Adam continuou. Agora o hospital, a polícia e todo mundo acham que você é a pessoa certa da história. Você fez pessoas acreditarem que o nosso pai poderia morrer porque precisava de dinheiro. Eu precisava de uma saída. Você teve escolhas, respondi. Mas rejeitou todas as opções que exigiam honestidade. Adam desviou o olhar. Os investigadores então o acompanharam por uma porta de segurança. Observá-lo ir embora não me trouxe sensação de vitória. Na verdade, trouxe uma compreensão diferente. Vingança nem sempre é assistir alguém sofrer. Às vezes, é simplesmente parar de impedir que uma pessoa enfrente as consequências das próprias decisões. Mais tarde, Miranda nos informou que 2 prontuários financeiros ligados a Dr. Smith entrariam em auditoria. Em cada um deles havia uma anotação removida mencionando uma suposta taxa de coordenação privada. Aquilo ainda não provava que Ada e Dr. Smith haviam tirado dinheiro de outras famílias, mas indicava que o caso do meu pai talvez não tivesse sido a primeira tentativa. Quantas pessoas eles podem ter assustado? Meu pai perguntou em voz baixa. É exatamente isso que os investigadores precisam descobrir, respondi. O rosto dele mudou quando percebeu a gravidade da situação. O chamado teste de lealdade em que ele aceitou participar não apenas tinha colocado a mim em risco, mas também havia dado a Ada a oportunidade perfeita para repetir o mesmo comportamento com outras pessoas. No caminho para casa, meu pai e eu ficamos em silêncio. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Eu achei que você transferiria o dinheiro antes mesmo de chegar ao hospital. Adam também pensou isso. Meu pai olhou pela janela do carro. Você teria enviado o dinheiro se a cirurgia fosse real? Sim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso torna tudo ainda pior. Sim, respondi. Porque o Ada não precisava me enganar para conseguir ajuda. Se a situação fosse verdadeira, eu teria ajudado. Ele escolheu mentir porque pedir de forma honesta significaria aceitar limites. E também porque queria provar que ainda conseguia fazer você correr para salvá-lo. Olhei para meu pai. Você entende isso agora? Ele respirou fundo. Entendo. Eu ajudei ele a transformar amor em um teste impossível para você vencer. Ele passou a mão no rosto. Se você viesse, ele teria controle sobre você. Se você não viesse, nós chamaríamos você de egoísta. Quando chegamos à casa do meu pai, ele abriu a porta e me convidou para entrar. Não hoje, respondi. Eu preciso de um tempo distante. Uma expressão de medo apareceu no rosto dele, mas ele apenas concordou. Você vai ligar amanhã? Eu vou ligar quando estiver pronta.
Ele aceitou minha resposta, mesmo sabendo que ela doía. Desculpa por ter feito você provar algo que você já tinha demonstrado durante toda a sua vida. Foi o primeiro pedido de desculpas dele que realmente mostrou que ele entendia a ferida que tinha causado. A investigação continuou pelos 5 meses seguintes. Os investigadores descobriram que a Northwest Patin Support Services já havia recebido 3 transferências anteriores, totalizando mais de $11 mil. 2 famílias tinham sido informadas de que precisavam fazer pagamentos particulares para acelerar determinados serviços médicos. Dr. Smith criava registros temporários nos prontuários dos pacientes, enquanto Ada se apresentava como uma espécie de coordenador financeiro. Em um dos casos, uma família pagou depois de ouvir que qualquer atraso poderia fazer um idoso perder o acesso a um especialista. Em outro, acreditaram que o valor cobria equipamentos que supostamente não estavam incluídos na cobrança normal do hospital. Mas nenhum desses pagamentos foi parar no hospital. Antes de usarem a falsa emergência do meu pai contra mim, eles já tinham testado o esquema com outras pessoas. Os promotores apresentaram acusações contra Adam por tentativa de fraude, falsificação, conspiração e outros crimes relacionados aos pagamentos anteriores. Dr. Smith enfrentou acusações semelhantes por usar indevidamente seu acesso ao hospital e alterar registros médicos. A instituição encerrou o contrato dele imediatamente. O Conselho Médico Estadual suspendeu sua licença e, posteriormente, iniciou o processo para revogá-la depois que outra reclamação envolvendo registros falsos de tratamento veio à tona. A tentativa dele de esconder um problema profissional criando novas mentiras acabou destruindo a própria carreira que ele tentava proteger. As mensagens recuperadas do celular de Adam deixaram poucas dúvidas sobre suas intenções. Uma delas dizia: Jamie é perfeita para isso. Ela tem dinheiro e nunca vai denunciar alguém da família. Outra mensagem dizia: mesmo que ela descubra, o pai vai fazer ela me perdoar. Em uma terceira, ele escreveu que eu era o alvo mais seguro porque eu precisava acreditar que estava protegendo todo mundo. Quando meu pai leu aquelas mensagens, ficou sentado em silêncio por vários minutos. Ele contava comigo, ele disse. Sim. Ele abaixou os papéis. Ele acreditava que eu ajudaria a evitar que ele enfrentasse as consequências. Fiz uma pausa antes de responder. Porque foi isso que nós ensinamos a ele. Meu pai alisou os documentos sobre a mesa. Eu achava que manter a família unida era minha responsabilidade. Manter as pessoas próximas não é a mesma coisa que manter uma relação saudável. Ele assentiu lentamente. Eu entendo isso agora. Você entende o dano agora, respondi. Mas mudar esse padrão vai levar tempo. Ada inicialmente declarou-se inocente e tentou argumentar que o episódio no hospital tinha sido apenas um mal-entendido familiar. Mas, com todas as provas reunidas, a história que ele tentou contar começou a desmoronar. Aquela defesa se tornou impossível depois que os investigadores recuperaram as conversas entre Ada e Dr. Smith, além dos depoimentos das famílias que também haviam sido afetadas. Com todas as provas reunidas, Ada acabou aceitando um acordo judicial. Ele foi condenado a 22 meses de prisão, passou a cumprir medidas de acompanhamento após a pena e ficou responsável por pagar restituições às pessoas prejudicadas pelo esquema. Dr. Smith recebeu uma punição mais severa porque usou sua posição profissional para cometer os crimes, teve como alvo vários pacientes e tentou manipular os registros médicos para esconder o que havia feito. Não houve comemoração no tribunal. Nenhuma sensação de vitória. Ada ficou diante do juiz e admitiu que usou informações médicas falsas de propósito para conseguir dinheiro. Quando o juiz perguntou se alguém havia obrigado ele a participar daquilo, ele respondeu que não. Quando questionado se entendia que o plano dependia de assustar famílias para funcionar, sua voz ficou mais baixa antes de responder. Sim. Ele olhou para mim. Eu não sorri e também não desviei o olhar. Eu queria que ele entendesse que eu estava ali, mas que minha presença não significava que eu estava novamente tentando salvá-lo. Depois da audiência, o advogado dele me entregou uma carta escrita por Ada. Nela, ele pediu desculpas por ter usado a saúde do nosso pai como ferramenta e por ter falsificado a assinatura dele. Ele admitiu que passou anos interpretando minhas conquistas como se fossem uma crítica contra ele. Mas, perto do final da carta, ele escreveu que eu poderia ter evitado que tudo aquilo se tornasse público. Eu não respondi. Um pedido de desculpas que ainda tenta colocar parte da culpa na pessoa machucada não é uma verdadeira mudança.
É apenas outra tentativa de negociação. Meu pai visitou Adam 2 vezes. Depois da primeira visita, ele me contou que Adam passou a maior parte do tempo reclamando que a sentença era injusta. Na segunda visita, Adam perguntou por que meu pai não tinha me convencido a pagar um advogado particular para ele. O que você respondeu? Perguntei. Meu pai disse. Eu falei que o dinheiro dela nunca foi o fundo de emergência da família. A resposta me surpreendeu. Durante anos, meu pai tinha tratado minha estabilidade financeira como algo que todos poderiam acessar quando precisassem. Você mudou, ele disse. Meu pai balançou a cabeça. A verdade me mudou. Ele começou o acompanhamento psicológico. Parou de exigir que eu perdoasse as coisas no tempo que ele achava certo. Quando sentia minha falta, passou a dizer isso diretamente, sem tentar criar culpa. Também adicionou outra pessoa de confiança aos contatos de emergência médica, para que eu não carregasse sozinha toda a responsabilidade. Além disso, assinou uma orientação formal exigindo uma confirmação independente antes que qualquer grande pagamento médico fosse autorizado. Eu também mudei. Parei de responder imediatamente a todos os pedidos da família. Parei de oferecer dinheiro antes de entender completamente o problema. No trabalho, admiti que ser a pessoa responsável por tudo tinha se tornado uma parte da minha identidade que eu tinha medo de perder. Eu acreditava que dizer não a faria com que eu parecesse egoísta ou deixasse de ser necessária. Mas estabelecer limites não me tornou menos generosa. Apenas fez com que minha ajuda voltasse a ser uma escolha, e não uma obrigação. 6 meses depois daquela ligação do hospital, voltei à casa do meu pai para jantar. Na estante, ainda estava uma fotografia antiga minha e de Ada. Nela, éramos crianças sorrindo ao lado de um lago, com o braço dele apoiado sobre meus ombros. Parecíamos duas pessoas que acreditavam que sempre protegeriam uma a outra. Eu quase tirei essa foto daqui, meu pai disse. Por que não tirou? Porque fingir que os bons momentos nunca existiram seria outra mentira. Olhei novamente para a imagem. As lembranças são reais. Elas só não apagam o que aconteceu depois. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que algum dia vai confiar nele novamente? Eu não sei. E você ainda considera ele seu irmão? Olhei para a fotografia mais uma vez. E percebi que algumas perguntas não têm respostas simples. Algumas relações não desaparecem completamente, mas também nunca voltam a ser exatamente como eram antes. Ele é meu irmão de sangue. Mas se um dia ele voltará a fazer parte da minha vida de verdade dependerá das escolhas que ele fizer quando não existir mais ninguém para salvá-lo das próprias consequências. Antes de eu ir embora, meu pai me entregou cópias das novas orientações médicas e financeiras dele. A partir daquele momento, qualquer pagamento de valor alto precisaria passar por uma confirmação independente. Eu nunca mais quero que ninguém use a minha saúde contra você, ele disse. Nem mesmo eu. Obrigado, respondi. Não era um perdão completo. Ainda havia muita coisa para reconstruir. Mas era uma prova de que ele estava tentando mudar. Do lado de fora da casa, meu celular tocou. Na tela apareceu o número da instituição onde Adam cumpria pena. Ele já tinha tentado falar comigo antes, mas eu nunca tinha atendido. Deixei a primeira ligação terminar. Quando ele ligou novamente, eu decidi atender. Jamie, ele disse. A voz dele parecia diferente. Menor. Sem a confiança que ele costumava demonstrar. Eu li minha carta novamente, continuou. E percebi que a última parte estava errada. Fiquei em silêncio. Você não tornou isso público. Fui eu que fiz isso quando decidi usar o papai no hospital para tentar pegar seu dinheiro. Pela primeira vez, ele não tentou se justificar. Eu fiquei pensando que, se você tivesse ficado em silêncio, eu ainda teria minha vida. Você quer dizer que ainda teria acesso à confiança de outras pessoas para continuar fazendo isso? Ele não respondeu. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Perguntou. Conte toda a verdade sobre as outras famílias. Ajude a devolver o dinheiro quando puder. Pare de usar o papai como uma forma de chegar até mim. Fiz uma pausa. E entenda que nenhuma dessas coisas compra uma relação. Então como eu faço para ter minha irmã de volta?
Você não recupera minha confiança como uma recompensa. Minha voz permaneceu calma. Você precisa se tornar alguém em quem eu possa confiar novamente. Depois disso, eu decido o que quero fazer. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. Então, pela primeira vez, descubra sozinho sem fazer outra pessoa pagar pelo seu processo de mudança. Antes de desligar, Adam falou: Eu sinto muito. Dessa vez, não veio acompanhado de desculpas, justificativas ou pedidos para que eu esquecesse tudo. Eu ouvi você, respondi. Mas não prometi outra ligação. Durante muito tempo, Ada acreditou que meu amor podia ser medido pela rapidez com que eu enviava dinheiro, pela quantidade de problemas que eu aceitava carregar e pela facilidade com que eu perdoava. Ele estava errado. Amor sem verdade não é lealdade. É desistir de si mesmo. A consequência que Ada mais temia não era que eu tivesse destruído a vida dele. Era perceber que eu finalmente tinha parado de ficar entre ele e as consequências das próprias escolhas. A mudança dele seria a responsabilidade dele. O perdão, se um dia viesse, seria responsabilidade minha. E uma pergunta continuava sem resposta. Quando alguém da sua própria família usa o seu maior medo contra você, você continua chamando essa pessoa de irmão apenas pelo laço de sangue? Ou espera até que as atitudes dela façam esse nome voltar a ter significado? Obrigado por acompanhar a história até a última linha. Todos os personagens, acontecimentos e situações apresentados são fictícios e foram criados apenas para entretenimento, reflexão e aprendizado. Esperamos que esta história sirva como um lembrete de que sua vida não deve ser guiada por pessoas que só percebem a sua dor quando ela começa a afetá-las também. Você merece estar cercado por relações onde seus sentimentos sejam valorizados desde o início, e não apenas quando se tornam um problema para os outros. Afinal, cuidado e respeito devem existir antes que a dor chegue ao limite.